A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas da Rádio Petroleira. Um prazer estar com vocês aqui de novo. A gente vai começar agora o programa Privatizar faz mal ao Brasil. Estamos aqui recebendo com muito prazer a presença do Alex Noronha. Ele é servidor público federal do Sindicep-RJ, diretor do Sindicato Intermunicipal de Servidores Públicos Federais. Também estamos aqui com a presença do Heitor Fernandes. Ele é da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos, a Fintect, e também é integrante da CSP com Lutas. Eu queria fazer um primeiro cumprimento a vocês e também já passar, já cumprimentar o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que está aqui com a gente. Ele é do Sindipetra-RJ, é da Política e Formação Sindical e também da Federação Nacional dos Petroleiros. Olá, Alex, um cumprimento rapidamente aqui para os nossos ouvintes. Olá, Rosa. É um prazer estar com vocês, tá? É um sindicato de luta e uma rádio a serviço do trabalhador. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aí a tua disposição, disponibilidade de tempo de estar com a gente aqui nessa gravação, um estúdio virtual. Olá, Heitor, como é que está aí? A gente sabe que não está muito bem, mas a gente tem que fazer esse cumprimento aí. Como é que vai? Olá, Rosa. Muito boa tarde para você, para o Luiz, para o Alex, todos os demais ouvintes da Rádio Petroleira. Sempre um prazer participar desse debate aqui, Rosa. Vamos à luta. Vamos. Muito obrigada, Heitor. E, Luiz Mário, um cumprimento aí para o pessoal, por favor. Companheirada, prazer estar com vocês novamente. Aos ouvintes, boa audição. E partimos para a luta. Sempre lutando, vivendo a luta. Vamos lá, então? Eu queria começar pedindo para o Heitor, Heitor, fazer uma fala, que você já, se você pudesse, conseguindo aí, nesse tempo curto que a gente tem, você já fizesse um panorama de como é que foi a greve dos Correios, dos trabalhadores, depois de 35 dias, e de ter esse triste fechamento aí com essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, Heitor. Bom, Rosa, mais uma vez agradecendo o convite da Rádio Petroleira, já cumprimentando novamente o Luiz Mário, o Alex Noronha e demais ouvintes da rádio. Quero dizer que para nós foi uma campanha muito difícil. Essa campanha que durou 35 dias de greve dos trabalhadores dos Correios, nós procuramos dialogar com a população brasileira, que é mais interessada nesse momento aí do ataque que os trabalhadores dos Correios estão recebendo. Não é só um ataque aos trabalhadores dos Correios, Rosa, demais ouvintes. É um ataque à população brasileira, e que por trás desse ataque, das condições de trabalho e salariais dos trabalhadores dos Correios, está um ataque global contra essa empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que presta um serviço de mais de 357 anos. Esse serviço foi fundado aqui no Brasil, junto com o Banco do Brasil, Casa da Moeda, e tem mais outro, na época do Império. E nós, trabalhadores dos Correios, sempre prestamos serviço de qualidade à população brasileira. E quero dizer, inicialmente, que a população brasileira tem razão ao reclamar quando a qualidade dos serviços dos Correios cai. Mas ela precisa compreender que essa queda é proposital para colocar a população contra a empresa e gritar: é preciso privatizar para melhorar. Mas será que essas empresas que foram privatizadas melhoraram? A Vale melhorou onde? Trabalhadores e moradores de Minas Gerais não melhorou. E além de perder o serviço da Vale, morreram em consequência da negligência da Vale Redonda. Então, esse é um exemplo maior que nos leva a refletir sobre qual a necessidade de privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Essa greve, Rosa, que aconteceu nos últimos 35 dias, não foi apenas para renovar as condições salariais dos Correios, que já são muito poucas. Nós, trabalhadores dos Correios, somos aqueles que recebemos os menores salários entre as empresas públicas.
Você tem uma ideia, Rosa? Eu não gosto de trabalhar com exemplo pessoal, mas é bom que o ouvinte saiba, e os nossos colegas também debatedores. Eu trabalho nessa empresa brasileira de Correios e Telégrafos há 38 anos. Exatamente no dia 16 de outubro, próximo mês, eu vou completar 38 anos dessa empresa. Eu não recebo 3 salários mínimos. Ainda assim, o general Floriano Peixoto, aquele que foi colocado na empresa para receber R$46 mil, me chama de privilegiado. Não somente a mim, também os trabalhadores dos Correios, que trabalham nessa empresa, reconhecida internacionalmente como uma empresa brasileira, uma empresa que presta uma revista de relevância. Já falei aqui, Rosa, para você e para os ouvintes, é bom repetir, que essa empresa, além de entregar cartas e encomendas, entrega livros escolares, livros didáticos, em todas as escolas públicas desse país, do norte a sul, leste a oeste, entrega vacinas e insumos hospitalares em todos os postos de saúde, entrega provas e exames do Enem, entrega urnas eletrônicas, entrega uma infinidade de serviços públicos que essa empresa é a única a ter condições de prestar. E nenhuma outra empresa que abocanhar esse parque, né, de distribuição e de logística será capaz de prestar um serviço de relevância social como presta a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Em primeiro lugar, eu queria fazer esse destaque. Essa campanha, chamada campanha salarial, não foi apenas para reajustar salário. Foi, sobretudo, para manter os nossos benefícios e para lutar também pela vida. E nesse momento de pandemia, nossa, é bom que se diga, já morreram mais de 120 trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. O exercício da sua profissão foi considerado essencial. E também é bom que se diga, repito, o nosso acordo salarial tinha validade para durar até agosto de 2021, no ano que vem. Mas o general Floriano Peixoto, esse senhor que recebe R$46 mil da empresa dos Correios, além do seu rendimento como oficial da reserva, ele que nos chama de privilegiado, provocou o Supremo Tribunal Federal contra uma decisão que já havia sido dada pelo TST. O Tribunal Superior do Trabalho, no ano passado, aprovou a nossa reivindicação com validade, para validar o nosso acordo, mantendo todas as 79 cláusulas até agosto de 2021. Mas com esse recurso que fez o general Floriano Peixoto, voltou-se a barra com a decisão do Dias Toffoli, o então presidente do STF, para revogar aquela decisão do TST, fato inédito. O STF sempre se negou a opinar sobre questões trabalhistas, mas com o governo Bolsonaro, ele se arvorou a decidir também sobre questões trabalhistas. Todos nós sabemos que o STF é só para decidir questões constitucionais, mas arbitrou também sobre a decisão do TST, o Tribunal chamado Superior do Trabalho, para revogar aquela decisão. Isso levou com que os trabalhadores tivessem necessidade de reapresentar uma pauta de reivindicações, a mesma que foi apresentada no ano passado, aprovada pelo TST e agora questionada, e, lamentavelmente, depois de 35 dias de greve duríssima, greve nacional, muito fortalecida, muito apoio da população, muito apoio dos sindicatos, no 35º dia, o mesmo TST desiste daquela decisão anterior e corroborou com a decisão do general Floriano Peixoto para acabar não só com esse direito único, mas com 50 cláusulas do acordo coletivo que continha 79, restaram apenas 29. Com isso, vários benefícios que nós conquistamos ao longo dos 35 anos foram derrubados. Acabou, Rosa. Aquela trabalhadora de correio que tinha o direito a ter um benefício para o seu filho que tem necessidades especiais, acabou. Aquele trabalhador que tinha necessidade de manter também os seus benefícios para garantir os seus filhos nas escolas, seus filhos com alimentação, né, ter o vale alimentação durante as férias, no final do ano, acabou. Não só isso, não só por questão alimentar, as necessidades especiais.
As garantias também sindicais acabaram nessa decisão do TST. E essa derrota, repito, não é só dos trabalhadores dos Correios, que abre um precedente perigoso, abre jurisprudência para todas as categorias que têm campanhas salariais também serem derrotadas pelo TST. E não existe, na verdade, resumo aqui, uma liberdade de organização sindical, enquanto a organização sindical for tutelada pelo Estado. Não existe liberdade de luta enquanto for tutelada pelo Estado. Portanto, Rosa, eu quero dialogar aqui com os demais colegas que estão nesse programa, que não adianta mais a gente fazer campanhas salariais específicas por categoria. É preciso uma luta mais geral, uma luta que tensione essa ofensiva que tem tomado não só o Poder Executivo, como os poderes legislativos, como o Poder Judiciário, tão dominado por essa ideologia pró-fascista, autoritária, de extrema-direita do governo Bolsonaro. Portanto, quero fazer uma conclamação à direção das centrais sindicais. Não dá mais para fazer campanhas salariais específicas por categoria. É preciso uma luta geral para derrotar de conjunto os ataques do governo Bolsonaro. E vem por aí uma reforma administrativa, tal qual foi a reforma administrativa do governo Collor, lá na década de 90, e eu e milhares de trabalhadores foram vítimas de demissões, em que essa reforma vai dar cabo de tudo aquilo que não foi ainda dado cabo na reforma trabalhista, na reforma previdenciária e todas as reformas que são colocadas para atacar os direitos consolidados pela classe trabalhadora. Então, esse programa que você nos abre é mais uma oportunidade para dialogar e exigir da direção das centrais sindicais para pararem com essa lógica, com esse esquema de campanhas salariais a cada ano para lutar por direito específico de cada categoria. Nós somos uma classe. A classe trabalhadora é uma só. E ela tem que dar uma só resposta contra os mesmos ataques que servem para todas as categorias, que é o mesmo desse governo, que é um governo pró-fascista, um governo autoritário, extrema-direita, que nós temos que debater e combater de conjunto. Então, resumindo, Rosa, essa é a minha fala para a gente aqui facilitar e abrir esse diálogo. Já te agradeço mais uma vez. Muito bem, Heitor. A gente que amplamente agradece aí a tua presença hoje aqui no Privatizar Faz Mal ao Brasil. E assim, só para fazer, né, um comentário antes de passar para o Alex, eu queria lembrar, né, ao ouvinte, a questão do projeto de emenda constitucional 32, né, do governo Bolsonaro, que traz uma reforma que eles chamam essa PEC de reforma administrativa, mas no fundo mesmo dela, o que eles desejam é justamente esse avanço que o Heitor falou nas empresas estatais, né? Porque o que ele traz ali, por trás ali, né, dos artigos e propostos, das mudanças e das inclusões, é justamente abrir uma iniciativa livre, né, para que a concorrência aconteça nessas empresas. Agora, o setor privado justamente não vai abraçar esses serviços que o Heitor citou, que o Correio faz hoje, né? Então, assim, que os Correios, né? Então, assim, eles vão dar a oportunidade de fazer essa mudança. Essa PEC traz uma mudança constitucional, onde vai abrir para as empresas privadas escolherem, imaginem, escolherem o que elas querem fazer daquele serviço, né? Então, a gente sabe que isso daí vai atingir justamente os mais vulneráveis, né? Que é para isso que esse governo tem trabalhado. Vide o número de mortes, que eles não estão nem um pouco preocupados desde o início da chegada dessa gravíssima pandemia ao Brasil. Não tem a menor preocupação com o trabalhador, nem com população, nem com sociedade alguma, né? O interesse deles são outros, que a gente sabe muito bem quais são. Então, assim, só para a gente poder também ficar bem atento a essa questão dessa PEC nesse momento. Queria, então, agora passar para o Alex Noronha. Por favor, Alex. Amplamente atacada também, né? Amplamente atacada essa questão dos servidores públicos, né? O tempo inteiro, né? Se falando disso e se jogando, né? Ainda mais, né? Esse jogo do sucateamento, não só das estruturas, mas principalmente o que esse governo faz, que é
fazer com que desmonte, né, a questão da força de trabalho dos locais, né, Alex? Rosa, a fala do Heitor, ela remete a gente um alento de luta e uma preocupação exatamente pelo que você acabou de falar, né? O que esses governos, tá? Que a gente chama de um modelo econômico neoliberal, de privilégio do sistema financeiro, a única coisa que eles querem é extrair lucro. E o que eles fazem, né? Depois de sangrar a nação, eles vão sangrando o que sobrou, o resto do que sobrou. As reformas que o Fernando Henrique, né, fez lá atrás, privatizando empresas altamente lucrativas, elas continuaram no governo Lula, no governo Dilma, e estão se aprofundando agora, estão tentando raspar o tacho nesse governo de matriz fascista, né, proto-fascista, que é o governo Bolsonaro, que, como o Heitor disse também, tem um general na presidência dos Correios. Então, é um retorno de um sistema militarizado completamente entreguista, completamente voltado para a entrega das riquezas nacionais para o capital internacional. E a nossa burguesia, alguns achavam que existia algum tipo de nacionalismo, podem tirar o cavalinho da chuva porque não existe. A burguesia, ela é internacional e os bilionários brasileiros estão perfeitamente ombreados com essa política, né? Que é uma necropolítica no sentido de extermínio da população preta e pobre e é uma política de obtenção de lucros extraordinários, mesmo em cima das maiores crises, né? Não só a crise financeira anterior à pandemia, como essa crise que você falou agora, que a gente já bateu o número de 150 mil, se chegar a 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, para esse tipo de canalha, para essa corja que governa o país, não tem nenhuma importância, porque eles acham que a maior parte dos óbitos está na classe trabalhadora, nos velhos, nos aposentados, gente que para eles não tem nenhum interesse. Mas a fala do Heitor também, ela começa dizendo que foram 35 dias de greve, né? Que categoria forte, né? Que coisa, né? Que remete a gente assim, um ânimo, né? Saber que tem gente com disposição de luta ainda, tá? Mas não cabe a nós, dirigentes sindicais, enganar a categoria, né? O que o Heitor faz é isso, a gente não engana a categoria, a gente fala, lutamos o bom combate, vencemos onde pudemos e fomos derrotados por um conluio, né? Um STF vendido para o capital financeiro, prejudicando uma empresa estatal, né? Um STF que intervém no Tribunal de Justiça, coisa que nunca aconteceu antes nesse país. Tá? Então, isso retoma a gente, o que a gente chama nas aulas que a gente dá de história, de sociologia, a quem o Estado serve. Tá? Então, todos os detentores de cargos no Estado, hoje, estão servindo ao fascismo e estão servindo ao capital financeiro. Tá? Sem nenhuma preocupação o que vai sobrar disso quando essa pandemia passar. Tá? Nós tivemos um número de 100 milhões de pedidos de auxílio assistencial, tá? Quase 50% da população brasileira. 50% da população brasileira está no estado de necessitar de auxílio emergencial. Um povo trabalhador, um povo que nunca se negou ao trabalho. E o capitalismo, exatamente por estar na sua fase financeira, acha que pode prescindir do ser humano, acha que pode prescindir do trabalhador. Não pode. Eles não vão conseguir fazer isso. Tá? E a luta dos Correios, 35 dias de luta, de rua, de assembleias, de porrada, né? Os petroleiros fazem a mesma batida. Tá? São trabalhadores que não têm medo de encarar o maior desafio da sua vida, que é a manutenção da vida em momentos de pandemia e a manutenção dos seus empregos. Porque quem perdeu os empregos agora não tem mais retorno ao trabalho.
não tem mais trabalho, né? A primeira reforma que foi feita, ainda no governo Temer, das últimas nefastas, foi a carteira de trabalho, extinguir os direitos do trabalhador do INSS. Tá? Então, avançam agora em cima dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, para poder exatamente desmontar completamente a Constituição brasileira, que garantiu alguns direitos, pouquíssimos. A gente não dividiu a riqueza desse país, a gente não deu garantia à terra aos sem terra, a gente não garantiu moradia aos trabalhadores que necessitam de habitação. Tá? Pouquíssimos direitos foram mantidos, e são esses poucos direitos que eles querem tirar agora. Tá? Completando com o desmonte do Estado Nacional, fingindo que nós somos marajás, né? Como o Heitor diz, quem ganha 3 mil, 5 mil reais, é marajá quando? 5 salários, 6 salários, você não tem marajá. Né? 95% dos trabalhadores do serviço público, nas 3 esferas, ganha isso, 3 a 5 mil reais no máximo. Tá? E eles querem comparar a gente com o juiz, com o desembargador, né, com o ministro, com o general do Exército. Nem a tropa do Exército, da Marinha e da Aeronáutica tem esses salários. É uma casta, uma pequena casta, pequeníssima casta de servidores que ainda tem um pouco mais de salário. E não é nem salário, né? Porque o salário teto constitucional é de 37 mil. E os caras vivem com proventos de 100, 150, 200 mil mensais. Né? E juízes com auxílio moradia, auxílio terno, auxílio isso. É um escracho. Né? E jogam a culpa em cima do trabalhador. Do trabalhador, que esse sim não só é o mais sofrido, como atende a população. Quando a gente desmonta o Estado Nacional, quando a gente desmonta o serviço público, o principal prejudicado é o povo que mais precisa e mais acessa as políticas públicas. Tá? Na assistência, no tripé, saúde, né, assistência e previdência, quando você desmonta isso, colocando OSs para gerir hospitais, né, quando coloca essas coisas, empresas que não têm compromisso com o serviço público, empresas de fachada. Né? No Rio de Janeiro, a gente viu uma lástima de um empresário mandando no prefeito. A gente elege o prefeito para gerir uma cidade e ele recebe ordens de um bandido, né? De um mafioso. Tá? E o cara não tem vergonha disso e busca a reeleição. Tá? Então, se tem uma coisa ruim, se tem uma coisa boa nisso tudo ruim que está acontecendo com a gente, é que a gente sabe definitivamente que temos que reagir. Tá? Então, o nosso momento, Heitor, e Luiz e Rosa, é juntar todos os bons combatentes e ir para a luta. Tá? Aí, se as outras centrais não quiserem, Heitor, pega com lutas que a gente tem referência e bota com lutas na frente da batalha. As outras centrais ou vão negociar nos gabinetes ou vem para a rua junto com a gente. A gente não vai esperar ordens de cúpula para ir para as ruas. Tá? A gente vai para a luta, a gente vai para as ruas e nós temos que defender a nação brasileira, é o Estado Nacional que está em jogo. Tá? Não é a Petrobras, não é o Correio, não são as escolas, é a nação inteira. É o Estado Nacional que está sendo desmontado. Então, também para fechar, eu faço esse chamamento. Nós temos uma luta unificada dia 30, agora, convocada pelas centrais, né? E temos uma luta unificada dia 3, em defesa das estatais que ainda não foram privatizadas. Tá bom? E é muito bom saber que a gente tem gente da qualidade sua, Heitor, do Luiz Mário, Rosa e tantos outros combatentes que não vão abdicar de estar à frente dessas lutas. Muito obrigado, Rosa. Eu que agradeço, Alex, sempre essa presença de vocês aqui tão grandiosa no programa. E principalmente porque vocês trazem, né, e falam sobre os temas que a gente justamente quer repercutir. Queria já também, só para, assim como eu falei da PEC, né, falar também dessa tua fala aí, Alex. A gente não pode nunca deixar de esquecer, né, essa proteção,
né, que tanto, inclusive a própria mídia empresarial dessa vez trouxe a questão de taxar as grandes fortunas, né? Inclusive quando o Guedes veio dizendo que não tinha caixa e não tinha isso e não tinha aquilo, até a mídia empresarial chegou a fazer, né, a repercussão dessa questão importante que o Brasil poderia estar fazendo essa taxação e eles simplesmente se negam a fazer. Então, Luiz Mário, por favor, a gente sabe que a categoria petroleira também está num momento bastante complicado, num momento de divisão, momento em que essa divisão prejudica amplamente o grupo de trabalhadores da Petrobras, né? Está acontecendo o ACT da Petrobras. Então, essa análise, né, do Heitor trazendo esse triste desfecho da greve dos Correios e também essa visão do Alex nesse momento de que é uma defesa que a gente tem que fazer muito maior do que só ali aquela luta restrita de cada um, é bastante importante nesse momento até para poder tocar esse momento na categoria, né, Luiz Mário? Perfeito, Rosa. É luta, não tem outro jeito, outro remédio. Tem que se expor para conquistar, tem que lutar para conquistar. Dá uns informes. Ontem, 23 de setembro, foi dia do técnico industrial, de edificações, mecânica e tantos outros profissionais. Ressalto e saúdo os profissionais técnicos industriais. É a minha profissão de origem, edificações. A segunda questão também de eventos de ontem foi o Fora Bolsonaro, no centro do Rio de Janeiro, com os oprimidos colocando a cara para bater. Casanem, Fiche, Partido da Causa Operária, o Sindicep, FJ, o Comitê Fora Bolsonaro, o Centro, Zona Sul e tantos outros que lá participaram do evento, informando, denunciando e colocando aonde deve estar o Bolsonaro, fora do governo, fora do país. Mas o cenário que eu tenho visto muitos companheiros nossos militantes sindicais têm anunciado é um péssimo cenário para fazer greve, não está na hora de fazer greve. E a categoria também acaba se imbuindo desse tipo de discurso e se impregnando com esse tipo de discurso. Eu fico pensando, num regime nazista que nós vivenciamos, ou fascista, proto-fascista, proto-nazista, como queiram chamar, a minha opinião é nazista. Aí eu pergunto, imagina a Segunda Grande Guerra Mundial, as resistências pelo mundo, na França, na Espanha, Portugal, na própria Alemanha, em tantos países que foram atacados por Hitler, a Gestapo atuando em todos esses países simultaneamente, o exército atacando todos os países, dominando seus territórios, sucumbindo à sua polícia, a atender ao regime nazista do Reich. Imagina as resistências se fossem esperar o momento ideal para resistir e lutar. Imagina se os outros países do mundo, como a Inglaterra, o Brasil e tantos outros que colaboraram com a derrubada do Reich e com o triunvirato lá do Japão e da Itália, fôssemos aguardar os desfechos de lá para lutar. Não vamos botar a cara a tapa agora não, porque a situação está muito feia. Então não podemos reagir agora, vamos esperar o momento ideal. Vamos ver se o Reich é deposto pela população alemã numa próxima eleição, e aí nós atuaremos. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Está acontecendo hoje o quê? Quase toda a esquerda aguardando, acho que um milagre. Ou um processo eleitoral que não é nada justo, é injusto, é inglório. Qualquer companheiro de esquerda querer se candidatar porque o sistema está contra a esquerda ganhar qualquer cadeira no parlamento ou no executivo. Como é que a gente vai esperar? Esperar para quê? Para que eles avancem mais e fique mais difícil essa luta? Não, nós temos que ir para as ruas, como os oprimidos têm feito, a Fiche tem feito, a Casanem tem feito. Nós, petroleiros, temos feito. Estando aos domingos lá em Copacabana, no posto 2, ou no centro da cidade, ou em outras atividades como Campo Grande, etc., pela cidade do Rio de Janeiro, lutando. Não se deixou de matar negros no Brasil por causa de pandemia. Não estão se matar povos originários, que são os índios, por causa de pandemia. Muito pelo contrário, estão exterminando ainda mais. Quando se mata a Amazônia, se bota fogo na Amazônia, está se matando os animais, está se matando a floresta, está se matando a forma de viver do povo originário.
E se fala também em morte matada. E morte também é a base de tiro desse Estado de exceção de direito. E quem está por trás disso? São os bancos. E esse governo pandomínio que está aí de plantão e nós temos que colocar para fora. Então, para isso, nós temos que fazer greve geral. Todos os sindicatos têm que vir para a rua. Federações, confederações, centrais sindicais, o campo tem que vir para a rua. Atuar no campo, atuar na cidade, fazer o que for possível, mas temos que estar em ordem crescente. Se juntando aos movimentos populares e partindo para cima. Assim como os petroleiros têm força política para poder conseguir derrubar esse governo junto com todas as outras classes de trabalhadores. Na verdade, a classe, realmente concordo com o Heitor, a classe, na verdade, é uma só, de trabalhadores. É uma só. Mas como nós queremos dividir, porque uns são os melhores que os outros, aí dá nisso. Não se faz a luta conjunta, sempre se arruma um pretexto para que não faça a greve conjunta, porque a database está próxima, mas não está, então não vou fazer greve agora, deixa o outro fazer, e fica nesse reme-reme que não leva a lugar nenhum. Eles temem, a direita, a ultradireita, temem o movimento popular, temem os sindicatos. Agora basta nós fazermos greve. Não é tarefa fácil, mas tem que ser feita. Ah, não vamos ser vanguarda. Por que não? Quem vai ser? Só que nós, de classe média, estamos pensando só em nós, é isso? Não queremos ter o confronto com policiais? Não queremos sair com o olho roxo? Ou sem vida? Muitas das vezes, como foi no passado brasileiro? E é no dia a dia da favela, do gueto, do quilombo, dos sem-teto, dos LGBTIs. A violência estatal continua existindo. Não parou por pandemia. Até a ordem de despejo está sendo desacatada. Continua-se tendo despejo, tanto no campo como na cidade. Crianças na rua, policiais agredindo crianças sem teto. Então eu clamo a todos realmente sindicalistas, a todos os partidos de esquerda, vamos nos unir, gente. E construir uma greve geral, por tempo indeterminado, por todas as pautas e causas. É isso que o governo nazista não suporta. Nossa organização. É isso que nós temos que fazer. Aqui na Petrobras está péssimo o clima. Eu faço uma homenagem de Erasmo Presente, companheiro da Relan, que suicidou-se essa semana, cometendo suicídio. É mais um suicídio entre aposentados e companheiros da ativa, que estão morrendo pelas condições que a Petrobras está nos impondo. Nós temos que ir para a rua. Nós temos essa necessidade premente, senão acontecerá o pior para cada vez mais. Teremos que ver quantos mortos nas ruas para entendermos que o período é nazista. Que o enfrentamento é necessário. Passo para ti, Rosa. Luiz Mário, a gente já está aqui chegando ao final do nosso programa, né? O nosso tempo aqui, a gente faz o programa semanal com o tempo, né? A gente sabe que é sempre limitado para discussões que hoje exigem cada vez mais a reflexão e o debate, e também a gente sabe que é um canal alternativo que traz, né, essas discussões praticamente junto somente com outros canais, poucos, de federações e sindicatos e outras entidades, mas a gente já está terminando aqui o nosso programa e eu peço então para o Heitor fazer uma fala já redonda e já se despedir dos ouvintes, por favor. Claro. Bom, Rosa, eu quero reivindicar muito, né, as falas tanto do Alex quanto do Rosmário. Acho que com algumas diferenças pontuais, não importa absolutamente, nós estamos caminhando para um senso comum e nós temos que unificar as nossas lutas para combater o nosso inimigo comum. Porque insisto, enquanto a gente quer ficar discutindo questões específicas, por categoria, nosso gueto particular, nós não vamos derrotar o nosso gueto. Então, a nossa necessidade é unificar a nossa luta no marco geral, né? Nesse
seguinte, os companheiros estão cobertos de razão, reivindico as falas dele, repito, para a gente sair desse discurso repetido, né, da Assembleia, aquele vício do sindicalismo, né, de lugar comum. Não romper com isso, definitivamente. Por favor. Já passou dessa época de ficar lutando por reivindicações apenas de categoria. Não somos uma classe, repito. Nós devemos questionar o papel que cumprem as instituições, e alguns não, vários, se não a maioria, nossa classe tem ilusão nas instituições do judiciário. O STF, por exemplo. E aqui, Rosa, a nossa unidade de ação, ela é primordial na unidade da nossa classe. E a gente, enquanto classe aqui, como dirigente. Mas ela não nos impede de fazer umas críticas entre nós. Né? Por quê? O Dias Toffoli, aquele cara que cumpriu esse papel nefasto no STF, ele foi advogado do PT. Ele foi advogado num partido onde a classe trabalhadora tem muita expectativa. Ele foi indicado ao STF pela maior expressão operária que tem nesse país, que foi o Lula. E ele hoje não, desde há muito tempo, serve a outra classe. Ele foi colocado numa instituição que não serve a nossa classe, que é o STF. O general Floriano Peixoto, que hoje preside a empresa brasileira de Correio Negra, foi um militar máximo de uma instituição chamada Exército, foi enviado para o Haiti, para combater o povo haitiano. O general Floriano Peixoto, que foi enviado em 2010, também pelo governo Lula, hoje é aquele que oprimiu o povo haitiano e hoje oprime o trabalhador de Correios. Então, essa ilusão de que esperar 2022 chegar para a gente dar resposta é outra falácia. Não existe expectativa de esperar até 2022, porque até lá os ataques serão muito mais desastrosos. Muito mais categorias vão perder os seus direitos específicos. Se a gente ficar com a ilusão, uma ótica, uma visão limitada, que nós somos uma categoria específica, nós vamos perder o bonde da história. Nós somos uma classe trabalhadora que é internacional. A classe trabalhadora internacional está sendo atacada. Nós devemos responder globalmente. Rosa, para concluir, quero dizer o seguinte. Nos últimos anos, a nossa maior empresa, aqui representada, especificamente o Luzmar, que é petroleiro, e a Petrobras, ela está sendo atacada desde o governo Fernando Henrique. E vendeu, né, postos de petróleo e gás do governo Fernando Henrique, se não me engano, o Mário pode me corrigir, durante o governo Fernando Henrique foram 4, durante o governo Lula foram 5, durante o governo Dilma foram 3, durante o governo Temer foram, entre concessão e partilha, vários leilões foram realizados. Mais de 4.600 blocos proletários de petróleo foram vendidos em todos os 4 governos, onde a classe trabalhadora depositou esperança que, elegendo essas pessoas, o patrimônio público não seria entregue. E foram, seja com o FHC, com Lula, com Dilma, com Temer, e agora com Bolsonaro. E eu me vergonho, Rosa, vou falar a verdade aqui para vocês, os ouvintes. Me vergonho com a vergonha alheia do que fez a direção do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios na última Assembleia aqui, quando a gente, no mesmo dia em que encerramos a greve, numa audiência de julgamento do TST, aprovou-se uma Assembleia para acabar com a greve. E a solução apresentada por aquela direção foi as eleições municipais desse ano, as eleições municipais de 2022, digo. E agora, eu acabo de receber aqui no meu e-mail uma mensagem de um dos diretores desse sindicato, diretor exatamente de assuntos jurídicos. Diretor esse que ficou liberado durante todos esses anos para estudar direito, para se formar em direito, né? Liberado pela categoria, mostra uma mensagem de PDI da empresa de Correios para 2020,
reproduzindo uma mensagem da empresa para que os trabalhadores possam pedir demissão incentivada dos Correios. Essa é a saída. O trabalhador pedir demissão incentivada. É resistir, mostrar resistência, coragem. Coragem. Se tiver que perder, vamos perder lutando. Tem um acordo que falou o Alex, um acordo que falou o Luiz Mário. É preciso muita resistência e coragem para enfrentar. Não é desistindo, pedir demissão incentivada, embora individualmente cada um possa ter esse direito, não nego. Não é papel da direção do sindicato incentivar a demissão da categoria, embora seja um direito individual. O papel da direção do sindicato é apresentar uma resistência para a categoria enquanto classe, para se unir com outras categorias e resistir aos ataques do governo. Eu tenho orgulho de pertencer à categoria dos trabalhadores dos Correios e nos somar aos trabalhadores petroleiros, trabalhadores de demais categorias que querem lutar. Para isso nós nos colocamos à disposição. Falo em nome da Central Sindical Popular da CSP com Lutas, que está chamando uma unidade aí no dia 30 contra a reforma legislativa e também no dia 3 de outubro contra a entrega da Petrobras como a maior empresa do patrimônio do nosso país. E não é discurso, Rosa, é uma disposição de luta que nós já demonstramos nesses últimos 35 dias da greve dos trabalhadores dos Correios. Fica aqui meu abraço, minha saudação. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nesse espaço, Rosa, que é muito importante, né, por menor que ele seja, frente aos outros, né, poderes aí da comunicação global. Esse espaço é muito importante para a classe trabalhadora ter voz. Muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço para você, Luiz Mário, para o Alex, para os demais companheiros e companheiras que estão nos ouvindo. Tá ótimo, Heitor. Muito obrigado, a gente que agradece totalmente, principalmente aí pela tua disposição, né? Quero passar então agora para você, Alex Noronha, fazer sua despedida do programa e deixar seu recado aí, por favor. Mais uma vez, né, mostrar a alegria e a força de estar com vocês, né, porque é do lado dos bons lutadores que a gente deve estar. E, Heitor, parabéns à CSP com Lutas, que entende que a gente precisa sair desse patamar de letargia, né, que o movimento sindical se encontra, né, aguardando a volta de Dom Sebastião, o venturoso, que vai livrar esse país em algum momento, e dizer para o povo o seguinte, né, o fascismo ele não devia ter durado um dia, né, no dia 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro a gente já tinha que estar em greve geral. Nós estamos chegando a 150 mil mortos, em 2022 a gente vai chegar a 300 mil mortos, e se esse canalha for reeleito, a luta desses companheiros que enganam a classe trabalhadora vai ser o seguinte: em 2026 nós vamos tirar ele no voto. Não vai tirar. Fascista não se tira no voto. Fascista se tira nas lutas e se tira nas ruas. Então é ótimo saber a disposição da Conlutas e tenha certeza do seguinte, né? Uma central combativa não precisa esperar pelas outras para estar à frente da classe trabalhadora. Os Correios, vocês já deram esse exemplo. Eu costumo dizer no sindicato que a função do dirigente sindical é, às vezes, proteger o trabalhador dele próprio, porque ele não sabe o que está por trás daquelas promessas de canto de sereia, né? Demissão voluntária, trabalho remoto, é só produzir 30% a mais, e essas coisas que o capitalismo é craque em vender em ilusão do trabalhador, porque tem uma poderosa mídia, né? A Globo, né? SBT, Bandeirantes, Folha de São Paulo, tem uma poderosa mídia para replicar o discurso deles. São canalhas que não têm a mínima preocupação com a vida e não têm a mínima preocupação com o trabalho. E todo mundo sabe, né? A riqueza só se constrói através do trabalho. Não existe trabalho sem riqueza. Quem enriquece sem trabalho
é picareta, é agiota, banqueiro ou agiota de esquina, tá? E o povo trabalhador precisa, inclusive por uma questão de ética, de honra, né? de ter o seu trabalho garantido. Tá? A função do Estado Nacional em momento de crise, não só ajudar em questões emergenciais, que está correto, não tem nenhum problema com isso, mas não pode ser o fim da linha. O fim da linha não pode ser a assistência. A assistência é para aqueles que precisam de fato, e naquele momento. O que nós precisamos de uma nação forte, que é a 8ª economia do mundo. Você imagina isso? A 8ª economia do mundo. Mas, não concentra sua riqueza nas mãos de menos de 1% da população. Grileiros, latifundiários, banqueiros, empresários das comunicações e todo tipo de corja e de canalhas. Tá? Então, se existem diretores sindicais que vendem ilusão para a classe, o nosso papel é denunciar, assim como a gente denuncia todos os crimes que chegam até nós. Tá? E dia 30, nós estamos juntos com a CSP com Lutas, a gente está junto com todos os trabalhadores que tenham esse entendimento. Nas ruas, preferencialmente, tá? Com toda a proteção sanitária necessária, mas quem não puder estar nas ruas, que nos apoie de casa, das lives, das redes sociais, que também tem a sua importância. Mas que a gente, definitivamente, a gente pare de dar ouvidos a mensagens fascistas que tentam diminuir o trabalhador ou que tentam colocar trabalhador contra trabalhador. O trabalhador do serviço público é trabalhador, o serviço do serviço privado é trabalhador, e o trabalhador desempregado, uberizado, o que vende bala no sinal, faz parte dessa imensa massa de trabalhadores que a gente tem que estar ao lado. Tá? Então vamos juntos, vamos firmes, tá? E a gente tem pouquíssimas divergências. Eu nunca vi tanta unidade como nas 3 falas aqui. Tá? A gente tem o mesmo propósito, e o propósito é colocar esse trabalhador em marcha para assumir o seu papel efetivamente na história. A gente não vai ser mais levado pelos outros. Nós vamos construir a história da classe operária e a gente vai chegar à frente em todas as lutas, porque a nossa unidade é o que tem de melhor. Então, dia 30, em defesa do serviço público, dos serviços públicos, não do servidor, dos serviços públicos. A população acessa esses serviços. E dia 3, uma bela homenagem à Petrobras, no aniversário da Petrobras, e a gente não vai deixar fatiarem mais ainda a Petrobras, e a gente vai pegar todo esse patrimônio de volta. Obrigado a você por estar ao seu lado nesse momento, ao Luiz Mário, a Rosa, e a Rádio Petroleira sabe que pode contar sempre comigo. Tá? Mais um trabalhador na luta. Grande abraço, companheiros. Grande abraço, Rosa. É isso aí, Alex. Vamos nessa sim. Olha, eu também já vou me despedir de vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês dois e também aí com os ouvintes, né? Quero agradecer a presença do Alex Noronha, servidor público federal, diretor do Sindicep-RJ, Sindicato Intermunicipal de Servidores Públicos e Federais. Muito obrigada. Também ao Heitor Fernandes, da Fintech, Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Telégrafos, também integrante da CSP com Lutas. Agradeço a presença de vocês dois aqui imensamente na Rádio Petroleira. Convido os ouvintes a compartilharem. A gente está com o link disponível no site do Sindipetro-RJ, é www.sindipetro.org.br, Rádio Petroleira, também no Spotify e também disponível no canal do Sindipetro-RJ no YouTube, onde vocês podem, inclusive, colocar comentários, fazer sugestões, enviar críticas. E eu passo agora, então, me despeço de vocês e passo, então, o encerramento desse programa ao diretor Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetro-RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros. Até a próxima e, por favor, Luiz Mário. Nosso acordo coletivo de trabalho, o pessoal sempre fala do pessoal da ativa, né? O pessoal que está trabalhando, que está vivenciando a labuta diária. Mas há de se falar também dos aposentados e pensionistas, que estão garantidos pelo ACT. No momento que a Petrobras nos propõe um ACT rebaixado e o fim da OMS, praticamente, e também da Petros, de não pagar os 30 bilhões que deve a Petros, a Petrobras não paga, o
que é obrigação, deixa o aposentado numa situação muito fragilizada por um pé de equacionamento assassino. Então eles estão sobrecarregados com valores absurdos por mês, que paga-se com os proventos de aposentadoria, a Petros, né? Uma dívida que é da Petrobras, e ainda agora com a MS, que eles estão propondo passar por uma associação, já passaram praticamente, e vai fazer a proposta e vai executar a proposta meio a meio. Metade a Petrobras paga, metade a nós, aposentados, ativa e pensionistas vão passar a pagar. Imagina o quanto vai subir o custo de vida dos trabalhadores aposentados, pagando remédios, exames médicos, entendeu? Tudo que a AMS nos faz hoje por 70-30. 70 do empregador Petrobras e 30 da nossa contribuição mensal para o plano de saúde AMS, que é gerido pelo RH. O RH não quer mais gerir isso, porque o norte deles é a privatização total da Petrobras, que está ocorrendo, tá? Está ocorrendo. Vários trabalhadores aposentados e da ativa já se suicidaram, deixar esse registro bem claro, e outros muitos podem vir a acontecer a mesma coisa. O mais recente é o caso do Erasmo na Relan, na Bahia, e tivemos vários outros. A questão das plataformas estarem com Covid, tanto das nossas como também da empresa privada, petrolíferas estrangeiras. Então estamos esperando. Temos que esperar a greve. Temos que fazer a greve acontecer logo. É o caminho. Não é só por busca de salário, não é só por busca de benefício. É coisa de vida ou morte para o sistema Petrobras. Certo? Então nós não podemos, como esquerda, ficar aguardando como militantes, dirigentes sindicais, federações, de partidos, aguardando um tapete vermelho para lutar. Nem ordem dos cabos para poder ficar esperando ordem para a rua lutar. Se nós não ocuparmos as ruas com todo o nosso pessoal, é ladeira abaixo, como já está acontecendo. Só que eu orgulho-me muito de o pessoal, os oprimidos, estarem fazendo a luta real no campo e no asfalto. E eu convido a todos os militantes, de todos os partidos, de todas as centrais, de todos os sindicatos, não aguardem tapete vermelho nem ordem de cabo. Venham para as ruas, tem um movimento, pode levar sua bandeira, a sua causa, leve. Venha se somar na luta real. É interessante fazer a luta no virtual? Sim, é interessante fazê-lo, para disseminar mais rápido e tal. Mas se isso não chega à favela, não chega no quilombo, não chega no povo originário, não chega a muita gente que precisa saber das informações, então nós temos que nos unir, não aguardar tapete vermelho. Tem movimento na rua? Compareça. Não importe a fonte da informação que chegou a você, é movimento de esquerda, compareça. Venha para a rua, venha lutar, antes que seja tarde demais. Muito obrigado. Privatizar faz mal ao Brasil. Reaja, brasileiro. E obrigado os nossos convidados. E a Rosa. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Grande abraço. Privatizar faz mal